E se alguém te dissesse que o amor da tua vida só te via como um cartão de crédito com pernas, essa pergunta ainda ecoa na minha cabeça. Porque, no início, eu juro, tudo parecia amor. O nome dela era Valerie. Artista visual. Sorriso de pôr do sol e ideias tão grandes que às vezes pareciam engolir o mundo. Eu, David, 34 anos. Dono de uma pequena empresa de construção. Homem prático. De mãos calejadas. Que acreditava em duas coisas: trabalho duro e parceria verdadeira. Quando ela se mudou para o meu apartamento, achei que estávamos a começar uma vida adulta. Ela trouxe telas, tintas e aquele perfume de liberdade criativa que eu achava fascinante. Eu trazia estabilidade, estrutura. O plano parecia justo. Eu cuidaria das contas, renda, eletricidade, carro, seguros, e ela cuidaria do lar. Uma troca simples, uma dança equilibrada. Na primeira semana, ela cozinhou para mim um jantar simples, massa com molho de tomate e manjericão. Lembro-me de pensar, é isto. Finalmente encontrei alguém que entende o que é caminhar lado a lado, mas o que parecia um acordo de dois adultos logo se transformou num monólogo silencioso. Onde só eu falava através das faturas. A cada mês. Eu via o equilíbrio desaparecer. As panelas ficavam limpas porque nunca eram usadas. O frigorífico, vazio. E a minha mesa, cheia de recibos de supermercado e contas atrasadas de serviços que ela prometera organizar. Valerie passava os dias no sofá, com o portátil no colo, a navegar pelas redes sociais sob o título de Pesquisa Criativa. Quando eu chegava tarde, sujo de pó e cimento, ela falava sobre a opressão doméstica, enquanto eu lavava os pratos do jantar que nunca existiu. Dizia-me que o mundo esperava demais das mulheres, que o patriarcado as prendia ao fogão, mas, curiosamente, nunca mencionava como o mesmo mundo a libertava da renda que eu pagava sozinho. Ainda assim, eu tentava compreender. Dizia a mim mesmo que era uma fase, que o amor exigia paciência, mas cada silêncio dela tornava-se mais pesado, cada risada nas redes, mais distante. Comecei a sentir-me um intruso dentro da minha própria casa, como se a minha presença ali fosse útil apenas enquanto o saldo bancário se mantivesse positivo. E é estranho, porque o amor não morre de um dia para o outro. Ele vai se esvaziando, devagar, como o som de uma torneira a pingar num quarto escuro. Eu ainda me lembro da primeira vez que ela riu de mim. Não foi cruel, não no início. Eu sugeri que ela contribuísse com pequenas coisas, como as compras de supermercado. Ela levantou os olhos, arqueou as sobrancelhas e soltou uma risada breve. Quase musical, ser um homem de verdade. David. Isso é responsabilidade tua. Aquela frase. Curta, leve, mas que me atravessou como um prego invisível. Naquele instante, eu percebi que a mulher que eu amava já não via um parceiro. Via um provedor. Um cofre com pernas. Passei noites sem dormir, tentando entender onde é que me tinha perdido. Será que eu tinha sido ingênuo? Ou apenas velho demais para compreender o novo amor moderno? Afinal, era eu quem acreditava na reciprocidade, enquanto ela acreditava em discursos sobre independência pagos com o meu suor. E quanto mais eu me calava, mais ela crescia dentro do seu próprio ego. Comecei a sentir raiva, não dela, mas de mim mesmo, por ter confundido dependência emocional com amor, por ter deixado alguém transformar a minha generosidade em obrigação. No fundo, eu ainda esperava que ela mudasse, que uma manhã qualquer ela acordasse,
olhasse para mim e dissesse: desculpa, David. Eu esqueci o que era ser parceira, mas essa manhã nunca chegou. O que chegou, em vez disso, foi a quinta-feira que mudaria tudo. O dia em que voltei para casa, depois de 12 horas de trabalho, e encontrei o frigorífico vazio, de novo. E, alieve, pela primeira vez. O vazio não era só na cozinha. Era dentro de mim. E foi nesse silêncio, entre o som do relógio e o frio da geladeira, que algo em mim finalmente quebrou. Eu ainda não sabia. Mas naquele momento, o amor tinha acabado. Só o contrato invisível é que ainda estava de pé, a um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. E o meu, naquela altura, já pesava toneladas. Todas as manhãs começavam iguais. O som do alarme às 6:30. O cheiro do café instantâneo e o eco dos meus passos pelo corredor vazio. Ela ainda dormia. Dizia que as mentes criativas funcionam melhor à noite. Mas, estranhamente, eu nunca via as tais obras-primas que ocupavam o seu tempo. Saía de casa em silêncio, fechando a porta devagar para não a acordar, e deixava para trás uma cena que me perseguia. Louça empilhada, roupas por lavar e o mesmo prato de comida que eu tinha deixado na noite anterior, a casa, que antes me parecia um espaço de descanso, tinha se tornado um espelho da nossa relação, um lugar cheio de promessas não cumpridas. Quando voltava, 12 horas depois, o cenário era idêntico. Ela sentada no sofá, portátil no colo, os olhos mergulhados em redes sociais. Falava sobre arte, empoderamento, desigualdade. Mas, quando eu perguntava se tinha feito as compras ou pago a eletricidade, a resposta era sempre a mesma. Estive num bloqueio criativo. David, não consegues entender como é viver de inspiração e inspiração. Essa palavra começou a soar-me como desculpa. Enquanto ela falava sobre liberdade, eu contava trocos para manter as luzes acesas. À noite, quando eu cozinhava, ela criticava. Sabes, o problema dos homens é acharem que cuidar da casa é papel da mulher, e depois sentava-se à mesa para comer o que eu tinha preparado. Eu sorria, um sorriso mecânico, educado, que já não tinha alma. Por dentro, uma raiva silenciosa começava a crescer. Mas não era só raiva, era vergonha. Vergonha de perceber que eu estava a sustentar uma mentira disfarçada de modernidade. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes me escapavam. As encomendas de roupa cara que chegavam pelo correio, as saídas com amigas para discutir arte que terminavam em bares caros, os comentários irônicos sobre como eu ainda acreditava em papéis de gênero. Eu não respondia. Apenas anotava mentalmente cada ferida, cada pequeno corte que ela fazia na minha dignidade. Uma noite, depois de mais um jantar solitário, fui até ao quarto. Ela falava ao telefone, rindo alto, e ouvi quando disse: "O David é ótimo. Um homem tradicional paga tudo sem reclamar. O mundo parou por um segundo." Aquela frase, dita entre gargalhadas, transformou-se num golpe profundo. Era como se ela tivesse confirmado aquilo que eu temia. Eu não era companheiro. Era conveniência. Olhei para ela, e naquele instante percebi que já não havia nós, só eu. Eu e o peso de um amor que se tornara um fardo. Comecei a mudar pequenas coisas. Deixei de deixar dinheiro em cima da mesa. Deixei de perguntar se ela precisava de algo. Deixei de cozinhar para dois. E a cada gesto desses, eu recuperava um pedaço de mim. Mas, ao mesmo tempo, sentia um vazio. Porque ainda assim, no fundo, eu amava aquela mulher.
Ou talvez amasse a versão dela que existiu no início, a mulher que me fez acreditar que era possível partilhar a vida. O silêncio entre nós tornou-se ensurdecedor. Ela parecia não notar. Talvez acreditasse que, enquanto o cartão funcionasse, o amor também. Até que chegou o dia em que tudo que eu engoli começou a querer sair. Aquele momento em que o peso da rotina se torna insuportável, em que a gentileza se transforma em fraqueza e a paciência em raiva contida. Eu já não queria brigar. Só queria ser visto. Queria que ela olhasse para mim e percebesse o homem por trás das contas pagas. Mas ela não via. Não queria ver. E foi por isso que, numa quinta-feira qualquer, voltei para casa e percebi que algo dentro de mim tinha terminado. Não houve gritos. Não houve drama. Apenas o som seco da minha esperança a desabar. A partir daquele momento, percebi, não era o amor que me mantinha ali. Era o medo de admitir que ele já tinha morrido, e quando finalmente falei, não imaginei que 3 palavras seriam suficientes para derrubar o que restava da nossa história. Há momentos em que o tempo não passa. Ele parte. Parte em 1000 pedaços. Como um espelho que reflete tudo o que fingimos não ver. E naquela quinta-feira, o som desse estilhaço foi uma simples frase. Voltei do trabalho mais tarde do que o habitual. O corpo pesado de pó e cimento. As mãos com o cheiro metálico das ferramentas. Tudo o que eu queria era um banho. Um prato de comida quente e um pouco de silêncio. Mas o silêncio já morava ali há muito tempo. Só que agora doía. Abri o frigorífico. Nada. Nem leite. Nem pão. Nem sequer um ovo. Apenas o ar frio e o vazio a devolver-me o olhar. Olhei à volta. As luzes estavam acesas. O sofá coberto de almofadas. E ela, Valerie, deitada. Com o portátil aberto e fones nos ouvidos, Valerie disse com voz calma, mas cansada: não há nada para comer. Enviei-te o dinheiro na segunda. O que aconteceu? Ela tirou um fone. Devagar. E sem olhar para mim, respondeu: estive ocupada. Entrei num fluxo criativo. Não percebes como é ser artista? Senti o peito apertar. Não era a falta de comida, era a falta de respeito. E antes que pudesse calar o que vinha na garganta, falei: Valerie, trabalho mais de 70 horas por semana. Só te pedi uma coisa: cuida da casa. Faz as compras. É o nosso acordo. Ela levantou-se devagar, os olhos semicerrados, a postura altiva, como se eu tivesse acabado de insultar uma rainha. Aproximou-se, cruzou os braços e disse, com um tom que nunca esquecerei: oh, desculpa. Apoiar a tua namorada é demais para ti. Ser um homem de verdade. David. Isso é tua obrigação. Silêncio. O tipo de silêncio que corta o ar, que apaga todos os sons do mundo. Naquele instante, percebi que não havia mais nós. A mulher à minha frente já não era a Valerie que eu conheci. Era alguém que via o amor como um contrato unilateral. As palavras dela ficaram a ecoar, repetindo-se dentro da minha cabeça. Ser um homem de verdade. Como se ser homem significasse ser explorado em nome do amor. Olhei para ela e vi. Nada. Nenhum arrependimento. Nenhuma dúvida. Apenas a certeza arrogante de quem acredita que nunca será contrariada. E algo em mim se quebrou. Mas não em fúria, em lucidez. Porque às vezes, a raiva é só a forma que a alma encontra para respirar quando foi sufocada demais. Deixei o olhar pousar nela por um segundo mais longo. Depois, apenas disse: tens razão. Ela sorriu. Satisfeita, achando que tinha vencido. Mas o que ela não sabia é que,
Naquele instante, eu já não discutia, planeava. Não o próximo argumento, mas a minha libertação. Afastei-me sem mais uma palavra. Fechei a porta do quarto, pela primeira vez em meses. Senti paz, não alegria, não vingança. Apenas um estranho tipo de tranquilidade. A calma que vem quando se aceita que algo acabou. Ela achava que me tinha derrotado. Mas o que ela não sabia é que o silêncio que deixei naquela noite seria o início da lição mais cara da vida dela. E foi assim. Na manhã seguinte, nasceu um plano frio, preciso e mais doloroso do que qualquer grito. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Não havia raiva, nem tristeza. Havia apenas uma clareza cortante, o tipo de calma que vem quando deixamos de querer salvar o que já morreu. Levantei-me cedo, antes que ela acordasse. Deixei o telemóvel em cima da mesa, para que pensasse que eu estava a caminho do trabalho. Mas, naquele dia, não havia obras nem reuniões. Havia apenas um projeto: reconstruir os meus próprios limites. A primeira paragem foi numa loja de ferragens. As mãos, acostumadas a erguer paredes, agora escolheram fechaduras, parafusos e um cadeado de aço. Enquanto o funcionário me entregava as peças, senti algo curioso. Pela primeira vez em meses, eu estava a construir algo para mim. Voltei para casa antes do meio-dia. Ela ainda dormia. O apartamento estava mergulhado naquele silêncio preguiçoso de quem nunca conheceu o peso do trabalho. Abri o frigorífico, vazio, como sempre, e comecei. O som do metal a perfurar a madeira soava como libertação. Cada parafuso que entrava era uma resposta que eu nunca tinha dado. Cada trinco, um lembrete de que o respeito, quando se perde, só pode ser substituído por distância. Em menos de uma hora, a cozinha estava transformada. O frigorífico, fechado com um cadeado novo e brilhante, os armários, protegidos por trancas. E sobre a mesa, deixei um papel cuidadosamente dobrado. Um plano financeiro com todos os gastos mensais da casa. Na coluna ao lado, o total da contribuição dela, 0. Quando ela acordou, já era tarde. Ouvi o som do espanto dela ao ver o frigorífico trancado. David. "O que é isto?" gritou. A voz aguda a tremer entre fúria e incredulidade. Aproximei-me. Calmo. "Isto", disse, mostrando o papel, "é o custo da nossa vida juntos. E isto", apontei para as trancas, "é o que pertence a quem paga por ela." Ela empalideceu. Depois riu. Uma risada nervosa. "Amarga, estás louco?" "Isto é controle. Abuso." Mas eu não cedi. Abri o cadeado. Tirei um pedaço de pão. Fechei novamente. E olhei nos olhos dela. "Ontem disseste-me para ser um homem." Pois bem, estou a sê-lo. Um homem cuida do que é seu. Um homem protege o que construiu. E, Wiesel, a partir de hoje, só quem contribui tem direito a usufruir, por um instante. Vi o medo atrás da arrogância. Ela não esperava que o silêncio se tornasse aço. As amigas dela chegaram pouco depois. Atraídas pelo drama como moscas pela doçura. Tentaram abrir o frigorífico com um grampo. Empurraram as portas. Gritaram insultos. Eu sentei-me. Sereno. A ver. Preparei o meu jantar com calma. O som da carne a chiar na frigideira abafava o delas a berrar. Comi devagar, saboreando cada garfada, não da comida, mas da liberdade. E, Bison, pela primeira vez, ela compreendeu
o que significava sustentar-se sozinha naquela noite. Não precisei de discutir. Bastou um cadeado para mostrar o que as palavras nunca conseguiram, mas Valerie não aceitou a derrota. O que começou com um cadeado logo se transformaria numa guerra, e o campo de batalha seria a internet. A guerra começou no ecrã, não com gritos, nem com lágrimas, mas com um post. Naquela noite, Valerie não falou comigo. Trancou-se no quarto, o som frenético do teclado ecoando até de madrugada. Na manhã seguinte, acordei com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens, notificações, menções. E, no meio de tudo, lá estava a publicação dela. Uma fotografia em preto e branco do frigorífico trancado, acompanhada de uma legenda dramática. Quando o amor se transforma em prisão, o homem que prometeu cuidar de mim agora tenta controlar até o que eu como. Chamam a isso masculinidade. Eu chamo de abuso. Centenas de reações. Corações partidos. Frases de apoio. As amigas dela, as mesmas que riram da minha paciência, agora vestiam a capa de justiceiras digitais. Foge daí. Valerie. Isso é violência psicológica. Homens assim deviam ser denunciados. Eu li tudo em silêncio. Sem responder. Sem justificar. A raiva que antes me queimava, agora era substituída por uma calma quase perigosa. Porque eu já tinha aprendido que quem grita primeiro é quem tem mais a esconder. Enquanto ela fazia guerra de hashtags, eu fazia contas. Cancelei o cartão adicional do banco. Revoguei o acesso dela ao carro, o carro que estava no meu nome. Bloqueei todas as assinaturas e serviços que eu pagava. E, no meio da sua cruzada pela liberdade, Valerie percebeu que a sua independência tinha um preço. No segundo dia, o carro desapareceu da garagem. No terceiro, o cartão foi recusado no supermercado. No quarto, o ginásio de luxo enviou um e-mail a confirmar o cancelamento da mensalidade. E foi então que ela percebeu. A internet podia aplaudir, mas não pagava as contas. Quando cheguei a casa, encontrei-a no sofá, olhos vermelhos, o telemóvel na mão. As amigas já não estavam lá. A solidariedade online tinha expirado. Olhou para mim e disse, com a voz embargada: fiz isto porque estava magoada. Não pensei que fosses tão cruel. Eu sentei-me à frente dela. Tranquilo. E respondi: cruel é exigir amor sem dar respeito. Cruel é chamar de opressão aquilo que era apenas responsabilidade. Eu não te tirei nada, Valerie. Apenas devolvi-te aquilo que pediste, independência. Ela ficou em silêncio. E naquele instante, percebi que, pela primeira vez, ela estava a ouvir. Não a minha voz, mas as consequências. Do lado de fora, o mundo seguiu em frente. Os comentários nas redes foram se apagando, um a um. A sua indignação deixou de ser tendência. E, dentro daquela casa, só restava o som do vento a passar pelas frestas e o peso da verdade a assentar sobre o chão. A guerra dela era de likes. A minha, de lógica. E no fim, como sempre, a realidade venceu o espetáculo, mas o verdadeiro fim não veio com o último comentário, veio 30 dias depois. Com uma carta entregue à porta, a carta chegou numa manhã fria de segunda-feira. Um envelope branco, selado, entregue por um homem de fato escuro. Ela abriu com desdém, talvez pensando que fosse mais uma conta. Mais um lembrete da vida adulta que sempre recusou pagar. Mas, ao ler as primeiras linhas, o sangue fugiu-lhe do rosto. Notificação formal de despejo. Prazo, 30 dias. Não houve gritos dessa vez. Apenas um silêncio pesado.
O tipo de silêncio que se ouve quando a realidade finalmente se impõe. Durante as semanas seguintes, observei, à distância, o desmoronar lento daquilo que ela acreditava controlar. O carro, já fora da garagem. O cartão, bloqueado. As amigas, ausentes. E, por fim, a casa, o último bastião da segurança, prestes a desaparecer também. Ela tentou resistir. Prometeu que iria mudar. Chorou. Tentou reviver um amor que já não existia. Mas o amor, o verdadeiro amor, não volta onde o respeito morreu. Eu via a dor dela. E parte de mim ainda se comovia. Não porque queria tê-la de volta, mas porque sabia que a vida estava finalmente a ensinar-lhe o que eu nunca consegui dizer. Ela queria liberdade, agora tinha. Mas liberdade sem responsabilidade é apenas solidão disfarçada. No último dia, quando o caminhão de mudanças partiu, a casa ficou vazia de novo, e pela primeira vez. O vazio não me assustou. Era um vazio limpo, novo, silencioso, como uma folha em branco depois de um capítulo mal escrito. Meses passaram. O tempo, como o cimento, foi endurecendo as feridas. Um dia, encontrei-a por acaso num café. Ela vestia o uniforme de barista. Ao ver-me, empalideceu. Baixou o olhar e desapareceu para dentro da cozinha. Eu apenas sorri. Não por vingança, mas por paz. Porque ali, entre o som do vapor do café e o murmúrio dos clientes, percebi o que o silêncio tinha ensinado a ambos. Que o amor não é sustentar alguém, é sustentar-se a si mesmo. Que ser homem não é pagar contas, é ter coragem de fechar portas. E que, às vezes, o fim não é punição. É cura. Hoje, quando chego a casa, encontro o frigorífico cheio, as paredes limpas e o sossego que sempre procurei. Não há vozes, nem acusações, nem exigências. Apenas eu, e o eco tranquilo de tudo o que aprendi. Ela pediu-me que fosse um homem. E eu fui. Mas não o homem que ela queria. O homem que finalmente aprendeu a dizer basta. E tu? Já tiveste de fechar uma porta para recuperar quem eras? Conta-me nos comentários. Talvez o teu silêncio também tenha algo a ensinar.